Primeiro item da pauta, processo número 00058, 0035920, 2015-78. Assunto: alteração das resoluções número 116, de 20 de outubro de 2009, e 234, de 30 de maio de 2012. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Trata-se de proposta formulada pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, com vistas à alteração da Resolução ANAC número 116, de 20 de outubro de 2009, que dispõe sobre serviços auxiliares ao transporte aéreo. O processo administrativo iniciou-se na Gerência de Normas e Padrões e Sistemas, por meio do despacho número 146, de 15 de abril de 2015, o qual suscitou a realização de estudos para avaliação da necessidade de revisão das atividades definidas como serviços auxiliares ao transporte aéreo, em razão de possíveis conflitos no arcabouço regulatório da agência, mais especificamente da Resolução ANAC número 116 de 2009, que trata dos serviços auxiliares de transporte aéreo, e das resoluções ANAC número 279 de 2013 e 234 de 2012, que dispõem sobre os serviços de emergência, serviço médico de emergência e remoção de vítimas e serviços de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos civis, CECINC. A Gerência Técnica de Resposta à Emergência Aeroportuária, por meio da nota técnica número 7 de 2015, avaliou o tema e se posicionou favorável à desvinculação do serviço de emergência do rol de serviços auxiliares a transporte aéreo previsto na Resolução ANAC número 116. Em 3 de agosto de 2015, o processo foi submetido à análise da Procuradoria Federal junto à ANAC, tendo o órgão consultivo se manifestado por intermédio do parecer número 52 de 2015. Com o objetivo de esclarecer e dar providências parciais às sugestões advindas da Procuradoria, a Gerência de Normas, Análise de Auto de Infração e Demandas Externas editou a nota técnica número 9 de 2015, anexando nova minuta de proposta de regulamento. Cabe destacar que o parecer da Procuradoria recomendou a realização de audiência pública, tendo em vista que a exclusão dos serviços auxiliares ampliará o rol de possíveis sociedades empresárias que venham a prestar serviços de emergência, sem as restrições previstas atualmente na Resolução 116 de 2009. No entanto, a Gerência de Normas, Análise de Autos de Infração e Demandas Externas manteve o posicionamento da desnecessidade de realização de audiência pública, por entender não haver afetação dos direitos de agentes econômicos envolvidos, deixando a cargo da diretoria colegiada a decisão acerca da realização da audiência pública. Os autos foram recebidos pela Diretoria 4 em 23 de setembro de 2015 e, em 9 de outubro de 2015, foi realizada a diligência à Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, para análise de possíveis incompatibilidades ou divergências de tratamento entre a Resolução ANAC 116, do RBAC 107 e do RBAC 110. Por meio da nota técnica número 13 de 2015, a Gerência de Normas, Análise de Auto de Infração e Demandas Externas, embasada no despacho número 146 de 2015, considerou não haver incompatibilidade entre os regulamentos supracitados, porém recomendou a atualização de informações, conforme o memorando número 495 de 2015. É o relatório. Perguntas, senhores, sobre o relatório? Por favor, diretor. A proposta originou-se na Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, conforme disposto nos artigos 41 do Regimento Interno da ANAC. Nos termos da Instrução Normativa número 61, de 3 de julho de 2012, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária inseriu nos autos do processo o formulário que visa o processo de tomada de decisão. Conforme apresentado pela Gerência Técnica de Resposta à Emergência Aeroportuária, por meio da nota técnica número 7, de 2015, a agência foi consultada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, por meio do ofício número 10.469 de 2013, acerca da obrigatoriedade de aplicação da Resolução número 116 da ANAC, que dispõe sobre os serviços auxiliares ao transporte aéreo, em caso de contratação de CECINC, em decorrência da discrepância existente entre a referida resolução e a Resolução ANAC número 279 de 2013, que dispõe sobre os serviços de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos civis, conforme segue. A fim de responder
com propriedade a licitante, com vistas a evitar a impugnação do edital por não cumprimento do normativo, solicitamos a Vossa Senhoria nos informar se para a contratação em tela e em outras futuras deverá ser exigido que o serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos civis seja prestado obrigatoriamente por empresa auxiliar do transporte aéreo, conforme a resolução ANAC número 116 de 2009, ou se o cumprimento da resolução número 279 de 2013 é exigência técnica suficiente para balizar todas as contratações. As indagações foram respondidas pela Gerência Técnica de Respostas à Emergência Aeroportuária por meio do ofício número 74 de 2013, sobre o seguinte posicionamento. A resolução número 279 de 2013 é o único instrumento legal que estabelece critérios regulatórios quanto à implantação, operação e manutenção de serviço de prevenção, salvamento e combate ao incêndio em aeródromos civis. Informo que a resolução número 116 será objeto de revisão, sendo excluído em definitivo o item mencionado e que gerou a dúvida em questão. Dessa forma, observa-se que em 2013 já existia entendimento firmado pela área técnica quanto à não caracterização do C5 como serviço auxiliar e a necessidade de revisão da resolução número 116 de 2009. A mencionada nota técnica número 7 de 2015 avalia a eventual desvinculação dos serviços de emergência do rol dos serviços auxiliares ao transporte aéreo, estabelecidos na resolução do 116. Dentre as modalidades de serviços auxiliares apresentadas no anexo da resolução 116 encontra-se serviços de emergência, serviços destinados à organização, preparação e atendimento a aeronaves, aeronautas, passageiros, bagagens e cargas com emergência aeronáutica em solo, no raio de até 8 km a partir do aeródromo, conforme definido no anexo à resolução 115 de 2008. Cabe ressaltar que a resolução 115 de 2008 foi revogada pela resolução 279 de 2013, de forma que o excerto do anexo da resolução 116 deve ser interpretado como se referindo aos serviços regulados pela resolução em vigor. O artigo 2º da resolução 116 apresenta os requisitos para a prestação dos serviços auxiliares ao transporte aéreo. Artigo 2º. Os serviços auxiliares ao transporte aéreo são prestados. Inciso 3º. Por sociedade empresária contratada regulada por essa resolução. Parágrafo único. A sociedade empresária referida no inciso 3º deve ter como objeto social a execução dos serviços auxiliares que pretende prestar, com especificação das respectivas natureza e modalidades, vedado o exercício de atividade não regulada pela ANAC, com exceção do abastecimento de combustível e do serviço médico especializado e admitindo-se a participação no capital de outras sociedades. Assim, verifica-se que a prestação do serviço de emergência pode ser realizada diretamente pelo operador de aeródromo, por proprietário ou operador de aeronaves, bem como por sociedade empresária contratada, que, nesse caso, deve dispor em seu objeto social da prestação de serviço de emergência, não sendo permitida a inserção de outras atividades que não sejam reguladas pela ANAC, ressalvadas o serviço médico especializado e de abastecimento de combustível. Outro ponto a ser ressaltado é a responsabilidade das sociedades empresárias perante a agência, por deficiências e ocorrências decorrentes de danos causados na prestação dos serviços auxiliares. Tais responsabilidades estão imputadas diretamente ao contratante, sejam eles operadores de aeródromos ou proprietários e operadores de aeronaves, conforme parágrafo único do artigo 3º da Resolução 116. Acerca do objeto social das sociedades empresárias e da delegação da prestação de serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos civis, o anexo à Resolução 279 prevê: o operador de aeródromo pode, desde que atendido ao disposto nesse anexo e caracterizado por meio de instrumento formal, delegar no todo a operação do C5 à pessoa jurídica de direito público ou privado. 5.2.1.1. Quando o delegatário se tratar de sociedade empresária, a atividade a ser delegada deve constar de seu objeto social. Inciso 5.2.1.3. O operador de aeródromo permanece como responsável solidário nos casos de delegação do C5. Ao aplicar os requisitos da Resolução 116 e da Resolução 279 para as hipóteses de prestação indireta
do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em aeródromos civis, verificam-se as seguintes divergências. 1. Natureza jurídica do prestador. 2. Objeto social do prestador. E 3. Responsabilidade perante a ANAC por eventuais danos e deficiências. Sob o aspecto da natureza jurídica do prestador, a Resolução 116 prevê que a prestação direta de serviços auxiliares ao transporte aéreo deve ser executada apenas por sociedades empresárias, cujo objeto social contemple atividades reguladas pela ANAC e que a responsabilidade por danos e deficiências na prestação do serviço seja do contratante. Por outro lado, a Resolução 279 permite a prestação indireta do serviço, não restringindo o objeto. Por outro lado, a Resolução 279 permite a prestação direta do serviço por pessoas jurídicas de direito público ou privado, não restringindo o objeto social a atividades reguladas pela ANAC. E, em relação à responsabilidade por danos e deficiências na prestação do serviço, afirma que o operador de aeródromo contratante é responsável solidário por danos e deficiências decorrentes da prestação inadequada. Ainda acerca da delegação de competências do serviço de emergência, tanto o CESINC quanto o Serviço Médico Especializado, destaca-se que o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 153 apresenta condições gerais para a delegação das atividades operacionais de aeródromos, de acordo com os itens 153.13, a linha B, 151.15, a linha A, e define que, nos casos de delegação, o operador de aeródromo permanece como responsável solidário, não impõe delegações limitadas à sociedade empresária e não restringe o objeto social às atividades reguladas pela ANAC. De acordo com a Gerência de Normas, a Análise de Auto de Infração e Demandas Externas, por meio da nota técnica número 9 de 2015, mais de 70 aeródromos do país possuem o serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos civis, delegado às organizações militares. Nesses casos, limitar a delegação às sociedades empresárias, mantendo o serviço de emergência no rol de serviços auxiliares, poderia inviabilizar a atuação desses entes. Com relação aos itens 2 e 3 do objeto social limitado às atividades reguladas pela ANAC e a responsabilização perante a ANAC por eventuais danos e deficiências, a Gerência Técnica de Resposta à Emergência se pronunciou favorável à não vinculação do objeto social a essas atividades, ratificando esse entendimento em regulamentos posteriormente publicados, a saber, os já mencionados Resolução número 279 e Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 153. Por fim, como a agência já dispõe de normativos específicos para regular o serviço de emergência, não se vislumbram impactos negativos sobre os agentes regulados, no caso de exclusão do rol de serviços auxiliares. Após as análises técnicas, o processo foi submetido à apreciação da Procuradoria Federal junto à ANAC, que não apresentou óbices jurídicos à minuta do ato normativo proposto. Contudo, registrou recomendações, por meio do parecer número 52 de 2015, dentre elas a necessidade de realização de audiência pública, por entender que a exclusão dos serviços auxiliares amplia o rol de possíveis sociedades empresárias interessadas em prestar o serviço de emergência, podendo afetar os direitos dos agentes econômicos. Por meio da nota técnica número 13 de 2015, a Gerência de Normas, Análise de Auto de Infração e Demandas Externas sustenta o posicionamento da desnecessidade de audiência pública, dado que a proposta não impõe novos encargos ou obrigações para as empresas que já prestam serviço de emergência, e reforça ainda o quantitativo e rol de aeródromos nos quais o serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio são prestados por pessoas jurídicas de direito público ou organizações militares. Cumpre destacar que a relação supracitada não abarca o rol de prestadores de serviço médico especializado, bem como sua natureza jurídica, que também faz parte do serviço de emergência. A partir das análises realizadas e considerando o parecer da Procuradoria, a instrução normativa, o parecer da Procuradoria, que indica a competência da diretoria para avaliação e decisão quanto ao enquadramento do caso, a hipótese legal que determina a realização de audiência pública. 2. A instrução normativa número 18 de 2009, que prevê em seu artigo 1º que a audiência pública é um instrumento utilizado para subsidiar o processo decisório que implique efetiva afetação dos direitos dos agentes econômicos do setor de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, ou dos consumidores e demais interessados da sociedade. 3. A natureza jurídica privada
dos entes que atualmente prestam serviço de prevenção, salvamento e combate a incêndio em aeródromos civis. E 4. O desconhecimento da natureza jurídica dos prestadores de serviço médico especializado e possível afetação de direitos dos agentes econômicos, nos termos do artigo 8º da Lei 11.182 de 2005, do artigo 9º do Regimento Interno da ANAC, do artigo 1º da Instituição Normativa número 18 de 2009, voto pela realização de audiência pública relativa à proposta de alteração da Resolução número 116 de 2009 e sugiro o prazo para recebimento de contribuições de 15 dias. É como voto. Comentários, senhores? Votos? Com o relator, presidente. Clica no Clécio. Agora que ele ligou. Ficou. Obrigado, Cláudio. Aprovado, então, o voto do diretor relator. Próximo processo, senhora Ana Mota. Eu pergunto antes, porque são processos de autorização e renovação, se eu posso trazer 2 extrapautas, como nas nossas últimas reuniões, e relatá-los em bloco. Os extrapautas estão vencendo agora também? Sim, acredito que sim. Perfeito. Sim, um é renovação da autorização e o outro é autorização operacional. Perfeito. Pergunto aos senhores se tem alguma coisa contra. Inclui na pauta, não? Então, por favor, diretor.